Boa tarde, meu povo! Bora fazer um estrogonofe de frango comigo. Eu só queria mostrar pra vocês, eu não sei se vocês estão escutando, mas olha isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem escutar, mas tem alguém tocando violino aqui no prédio. Normalmente é todo dia que toca, só que hoje tá tocando bem. E só que tá com uma música macabra. Só que, tipo assim, eu não vou mostrar aqui, porque eu não sei se a pessoa tá na janela, porque dá pra ver daqui, né? E... ó, não deu pra escutar. Mas tá tocando uma música mó macabra, como se fosse de uma série que eu vi, de um cara que foi acusado de ter matado a mulher da escada, jogando ela na escada. Sei lá, mas tá igualzinho a música. Aí quando ela tocar de novo e depois escutar, eu mostro pra vocês. Porque tá uma macabro. Bom, mas bora pro que importa, né? Eu vou fazer estrogonofe de frango hoje, porque faz parte da dieta minha e do Iago também. E aí eu faço o estrogonofe num dia antes pra ele comer amanhã, porque tem que levar pro trabalho, etc, etc. Eu estou tomando o meu cafezinho, que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, da Badia. Exatamente o mesmo sabor que eu tinha tomado com vocês aquela vez. E tenho outros aqui, né? Só que assim, eu já experimentei e não consegui esperar por vocês, porque eu fiquei ansiosa e queria experimentar tudo logo. Aí eu tomei esse aqui. Esse aqui é diferente do outro que a gente tomou, porque esse aqui lembra mais um café normal mesmo, tipo um Melita da vida. Só que ele é diferente do Melita. Melita parece que é mais encorpado e esse aqui é mais, tipo, leve, assim, não sei dizer. Não sei as palavras que usam, os termos que usam, mas eu achei isso. Ele é bom, mas é pra quem gosta mais de café mesmo, tomar um café. Agora, quem gosta de tomar um café com charme, aí vai gostar de tomar esse aqui que eu tomei com vocês. Agora eu também experimentei o cappuccino. O cappuccino é gostoso. Cappuccino é gostoso, mas eu não sei se chega a ser melhor que os Três Corações, porque faz tempo que eu não tomo de Três Corações. Mas esse aqui, eu gostei. Ele tem gosto de tipo, chocolate pra mim. Mas ele é doce de leite, mas tipo... que eu me lembro, ele tem um gosto, tipo assim, nossa, gostoso, assim, dá pra tomar, entendeu? E não precisa acrescentar açúcar nenhum, não acrescenta açúcar em nenhum dos dois, até porque o cappuccino, ele já tem açúcar, né? Mas é só um feedback meu, trazendo pra vocês o café, porque eu falei que eu ia experimentar aqui com vocês, mas eu não me aguentei, experimentei antes. Então, eu já dei meu feedback. Pra quem quer experimentar Baggio, recomendo experimentar. Eu vou comprar, das próximas vezes, eu vou comprar outros sabores também pra experimentar o resto e ver qual que é o meu preferido, qual que tá no meu ranking de melhor. Mas bora tomar meu cafezinho aqui e fazer o frango, né? O estrogonofe, que vocês querem saber a receita, né? Bom, tô aqui na cozinha, até porque tudo é tudo, cozinha com sala e quarto é tudo a mesma coisa. Mas o frango já está aqui, já tá descongelado, que eu descongelei de manhã. Já tem um pouco cortado na geladeira, que tinha sobrado de ontem, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que eu utilizo. Bom, os itens que eu vou usar são esses. Eu estou usando uma cebola roxa, porque já tava aqui um tempo na geladeira. E comprou a cebola normal, só que eu decidi usar hoje a cebola roxa. Então, eu vou usar uma dessa. Uma dessa eu vou fazer o estrogonofe e o arroz. Então, uma cebola dá. Agora, o alho, eu separei 6 alhos aqui. Só que você pode usar só 3, não tem problema. Mas eu gostei bastante de fazer com bastante alho. Então, eu gosto de fazer o alho pro arroz, no caso. E fica com um gosto muito bom, sério, de verdade. Eu vou usar também a azeitona, mas a azeitona é a gosto, mas eu acho que faz muita diferença pro estrogonofe, ele pega realmente um gosto muito bom. Eu vou usar o molho de tomate também pra fazer o estrogonofe. Vou usar a mostarda, que inclusive já tá quase acabando, né? Quase acabando, é porque acabo colocando mais, né? Pra fazer o molho de estrogonofe e o creme de leite. Eu faço na verdade, né? Essa receita aqui pra mim e pro Iago. Deixa eu até virar aqui pra explicar. Eu faço a receita pra nós dois, só que eu faço de forma separada, porque cada um vai comer uma quantidade de azeite, cada um vai comer uma quantidade do molho de tomate, do creme de leite,
do frango em si, então eu não faço tudo junto. Mas você que tá fazendo estrogonofe, provavelmente não vai pensar em fazer pra uma dieta calculada. Mas se você for fazer uma dieta calculada, são os mesmos ingredientes, só que você vai fazer separado. Então eu faço separado pra mim e pra ele. Então eu faço primeiro, o meu frango, e depois o frango dele. Aí o meu arroz, depois o meu arroz. Eu prefiro fazer separado do que tudo de uma vez na panela. Porque senão é tipo assim, é pesado. Depois que pronto, pesado o frango, ele muda a quantidade. Então, se você for fazer 300 gramas, que é o que eu faço, 300 gramas de frango pro meu estrogonofe, quando tiver pronto, ele vai estar pesando, tipo, muito menos. E aí, a mesma coisa no arroz. O arroz 100 gramas cru é diferente de 100 gramas cozido. Então, são quantidades diferentes. Então, para não correr o risco de cada um comer uma quantidade que a gente acha que tá certo e na verdade não tá depois de cozido, eu prefiro fazer um de cada vez. Então, eu faço o primeiro arroz dele, aí tá, ficou pronto, eu faço o meu arroz. Aí eu faço o estrogonofe dele, depois ficou pronto, eu faço o meu estrogonofe. E fica assim. Eu prefiro separar assim do que fazer tudo junto e depois ficar separado. Mas, essa receita, independente se você vai separar ou não, se você fazer uma penca de gente, não tem problema. Mas eu vou fazer isso na dieta aqui, então eu tô mostrando pra vocês como faz, já que a receita vai ser a mesma pra todo mundo, basicamente, né? Então, bora lá cortar as coisas. Bom, eu já separei todos os ingredientes aqui em cada pote. Eu vou fazer o meu primeiro, porque eu acredito que a quantidade de frango que eu cortei ontem vai dar pra mim. E aí, do pacote novo, eu vou cortar pra ele. Então, eu separei aqui, ó, na panela, eu já coloquei nessa daqui, que é o pro frango, né, pro estrogonofe. Coloquei azeitona e cebola. Agora, na panela do arroz, eu coloquei aqui o alho e a cebola. O dele ficou nesse pote aqui separado pro frango e um outro pote pra ele, o do arroz. Eu vou fazer primeiro o meu, e aí enquanto o meu vai preparando, eu vou fazendo o dele. Mas eu vou mostrar a receita seguindo pelo meu então. Agora o que eu vou fazer? Como eu meço, né, as coisas, a quantidade de carne que eu vou comer, eu vou pegar a balança pra medir. Mas se você não tiver balança, você vai comer o que você quiser, né? Se você não tá fazendo dieta, você tá fazendo estrogonofe, você vai fazer o que você quiser. Eu cortei azeitona. Azeitona é opcional. Mas, aqui pra eu falar a quantidade pra vocês, eu cortei foram três azeitonas pra mim e 3 azeitonas pra ele. A quantidade de cebola, eu cortei a cebola na metade, aí sobrou 2 partes. E aí uma dessas partes eu cortei no meio. Aí metade foi pro arroz e essa outra metade foi pro meu estrogonofe. E a outra metade vai ser pra ele. Mas se vocês estiverem fazendo já aqui, vai fazer um arroz só, usa metade de uma cebola pro estrogonofe e uma metade da outra cebola pro arroz. Eu vou fazer agora a medição aqui medir quanto que eu medi, a quantidade, né? Que eu vou comer de frango pra amanhã, que seriam 300 gramas. Se você vai fazer pra todo mundo, não tem problema. Faz 1 quilo de frango, faz meio quilo de frango, aí é com você. Bom, eu tive que dar uma pausa aqui pra esquentar a janta de hoje. Então, eu já adiantei e cortei o frango. O que tá aqui na panela vai ser o meu. Então, eu já coloquei aqui na panela o frango meu, a cebola e o azeite. Mais de tempero que eu vou colocar. Eu vou colocar pimenta do reino. Só que pimenta do reino você não vai colocar muito, porque ele realmente arde. Então, tem que colocar aos poucos. E assim, vai a gosto. Se você não gosta de pimenta do reino, você não coloca pimenta do reino. Porém, é gostosinho sentir aquela pimentinha. Então eu recomendo você colocar, mas não coloca muito, coloca pouco. Aqui eu pego o saco mesmo assim e vou batendo pra não cair muito. Esse é o meu, eu gosto com um pouquinho mais, mas assim tá bom. Porque, né, pega muito. Aí o que eu coloco também a mais nisso é esse tempero aqui. Pega marido, sei lá quais são os temperos que tem aqui no meio. Mas eu uso esse aqui. Vendi em casa de tempero, etc, etc.
E aí eu estou usando esse. Só que tá tudo assim porque queimou. Ficou perto do fogo, acabou queimando. Mas eu coloco um pouco também. Esse aqui eu não economizo muito não. Eu vou colocando assim também. Eu vou colocando tudo a olho, essas coisas de tempero, gente, porque é tudo a gosto. Se você não tem esse tempero aqui, você pode substituir também pelo um chimichurri. Fica bom também. E depois eu coloco esse aqui. Esse aqui eu só uso a embalagem, mas não é chimichurri, tá? Isso aqui é páprica. Aí eu uso também um pouco porque pra dar charme também, porque não precisa. Se você quiser fazer só o tempero com azeite não. Qual é o nome disso aqui? Azeitona, cebola, chimichurri e pimenta do reino, já vai ficar bom, porque o resto vai dar gosto, que seria a mostarda, o creme de leite e o molho de tomate. Eu não coloco sal aqui no frango. Por que eu não coloco sal no frango? Porque esses temperos aqui, eles já tem sal. Então, se eu colocar mais sal em cima, ele vai ficar mais salgado ainda, porque eu já acho que fica salgado sem colocar sal. Então, eu faço isso aqui de tempero, eu ligo o fogo, misturo tudo aqui mesmo, não tem problema se você não tiver deixado descansando no tempero antes, porque você pode temperar na hora que vai pegar gosto mesmo assim. Aí você deixa o frango ficar pronto. Então, a gente vai ligar o fogo agora e esperar o frango ficar pronto pra depois vir com o molho. Com o fogo ligado, você vem e mistura todo esse tempero aqui no frango pra todas as partes pegarem esse tempero que você fez. Lembrando, o tempero é a gosto. A azeitona você pode colocar a gosto também, mas eu gosto, eu acho que muda realmente o gosto. Além de que vai acrescentar alguma coisa aqui a mais. Você também pode estar colocando champignon aqui. Mas champignon é pra quem gosta. Eu não gosto. Mas se tiver eu como, obviamente, mas eu não gosto. Eu prefiro fazer o meu sem. Então, esses são os ingredientes que eu coloco no meu frango. Aí, a gente deixa aqui parado. Vai começar a fritar ele sozinho. E enquanto vai fazendo o frango, você vai passar pro arroz. O arroz aqui, eu já coloquei a cebola e o alho na panela. E agora eu vou colocar o azeite, que a gente vai fazer o arroz. O arroz fica muito diferente se você coloca o alho, de verdade. Então, assim, se você não tiver o alho, não tem problema, você coloca só a cebola. Mas fica gostoso com alho e cebola assim. Como eu havia mencionado pra vocês, eu estou fazendo dieta. Então, o azeite que eu coloquei aqui tem 10 gramas de azeite. Mas você vai colocar o azeite conforme você vê. É só pra dourar mesmo a cebola. Só que eu faço isso porque é conforme a dieta. Então, aqui o frango já tá fazendo. Já tá ficando com umas partes mais brancas, tá vendo? E aí, quando for um lado, você vai lá e mexe de novo pra dourar todos os lados. Não é dourar, né? É pra cozinhar, que aqui não precisa dourar, no caso. Então, você vai e mexe pra cozinhar todos os lados e agora a gente vai pro arroz. O arroz eu só faço isso de tempero. E aí, eu separei aqui num copo desse aqui, do Neymar. Pena que perderam a copa, né? Mas fazer o quê? Eu separei aqui 80 gramas de arroz. Isso aqui é pra mim. 80 gramas é bastante. Só que se você for ver aqui no copo, você vai falar... É pouco. Só que isso aqui é pro meu dia inteiro, não é pra uma refeição. Você provavelmente vai estar fazendo pra uma refeição só. Não sei pra quantas pessoas você vai estar fazendo. Se for pra uma ou se for pra duas, vai depender muito do quanto que você come. Mas eu acho que se você for fazer só pra você, pra uma refeição só, talvez umas 50 gramas de arroz esteja bom. Porque assim, 80 é bastante, 100 é bastante, 150 é bastante. Então assim, eu vou fazer agora 80. Vou mostrar pra vocês eu fazendo. E quando ficar pronto, e aí vocês veem se vocês fazem 80 gramas. Se vocês acharem que precisa de mais, faz com 100. Se vocês acharem que precisa de menos, faz com 50 e assim vai. Então assim, antes de vocês colocarem o arroz, aí a quantidade, espera ver quanto que vai ficar, quanto que vai dar 80 gramas, pra vocês terem certeza de quantas gramas vocês vão fazer, pra não ter confusão. Bom, eu já acendi o fogo, então tá aqui. Aí você dá uma mexidinha aqui, né, pra não queimar. Isso aqui, ele dá uma queimada rápido. Então tem que ficar de olho, não pode esquecer, porque daqui a pouco vocês já vão jogar o arroz aqui pra dar uma dourada, entre aspas, juntos também. Aqui o nosso frango já tá quase pronto. Você tem que ficar mexendo agora, né, pra mexer o lado, porque tá vendo que tem uma parte aqui que tá crua e o outro lado tá branco, você vai lá e vira ele só. Você vai virar só pra cozinhar o outro lado.
Então você tem que deixar tudo prontinho antes de jogar o molho, porque depois que o molho entra, é um pouco mais difícil dele conseguir cozinhar direito. Eu prefiro fazer assim. Eu acho que deve ter gente que faz e já coloca tudo junto, né? Mas eu prefiro fazer isso. Aí o arroz tá aqui. Já tá dando aquela dourada. O fogo, ele tá alto agora. Não tá alto? Não, tá médio. O fogo tá médio. Só que essa chama aqui é mais forte, né? E então tem que ficar de olho. Eu normalmente faço com fogo médio. Porque o arroz dá pra fazer com fogo médio, mas não faça com fogo alto, porque ele vai cozinhar antes e não vai ficar pronto na hora certa. Eu venho e coloco o arroz aqui. Isso aqui são as 80 gramas. Aí você vem, depois de jogar o arroz, dá uma mexida pra misturar o azeite com a cebola e o alho. Você dá uma mexida nele em todo. E aí deixa ele mais um pouquinho. Aqui, só um pouquinho. Você não vai deixar quase nada aqui. Tanto que vocês estão vendo que eu já tô fazendo aqui e já vou ter que colocar água. Mas tá vendo que o arroz tá todo em volta do azeite? Já tá tudo bonitinho? Agora vamos encher o copo d'água. O copo d'água, como eu faço? Eu coloquei 80 gramas, eu usei esse copo aqui. Se vocês usarem um copo americano ou um copo menor, cheio ele, você vai encher cheio ele também. Tem gente que fala pra colocar 2 para 1, né? Eu não coloco assim, porque eu não acho que cozinha. Então eu coloco tipo 3 para 1. Ou às vezes se você quiser mais, eu coloco 3,5. Então nesse que eu tô fazendo, para essa quantidade, eu vou fazer 3 copos. Mas como tá 80 gramas deu isso, eu vou colocar como se fosse 2,5 copos. Eu vou fazer assim. Na verdade, ao invés de fazer um copo desse inteiro e meio, eu fiz 2 copos desse. Porque assim, você que tá fazendo dieta, você quer encher, né? Por mais que você coma pouco, você quer encher. Então, vai depender muito de gosto também. Assim, eu recomendo se você quer colocar só, tipo assim, 1 para 2, se você gosta daquele arroz mais firme e fino. Agora, se você gosta daquele arroz mais cheio, né? Um grão mais cheio, aí você coloca mais água. Não tem problema colocar mais água. Só tem que deixar cozinhar até o final, né? Não vai poder tirar antes, senão vai ficar papado. E aí eu faço assim, coloquei a água aqui dentro, ó. Coloquei a água aqui dentro. Aí eu vou dar uma misturada pra misturar o arroz aqui dentro, junto com a cebola, o resto das coisas que a gente colocou. E a gente vai acrescentar o quê? Tá faltando? O sal. Aí o sal eu uso nessa hora. O sal eu vou usar essa colher aqui que eu tenho. É uma colher pequena que você vai usar, uma colher pequena. E você vai encher essa colher. Então aqui eu vou colocar o sal agora e eu vou colocar só uma colher dessa. Independente se fosse 100 gramas ou essa grama mesmo que eu tô fazendo, eu só vou colocar uma colher. Que aí já fica bom. Pelo menos pro meu gosto fica bom. Então pego aqui uma colher dessa. Uma colher dessa. E eu coloco aqui dentro. Aí você vem e mistura tudo pra misturar o sal com a água, o arroz, a cebola, o alho. E pronto. Aí o arroz, basicamente, é só esperar ficar pronto. Você vai, tampa com a panela, que vai pegar o vapor mais rápido, e fecha. O frango já tá aqui. O frango, ele já tá cozido. Eu sei que tá com a base assim mais queimadinha no fundo, mas ele não tá queimado o frango, tá? Mas é porque eu gosto de que ele fique assim, ó, desse jeito aqui, desse frango aqui. E aí, se você acha que não quer desse jeito, a panela ficar assim, você joga água aqui embaixo um pouco só, pra tirar esse queimado, entre aspas, aqui de baixo, mas não é queimado. Podem confiar. Agora, o que você vai fazer? Você vai acrescentar o creme de leite. Como eu tô fazendo a dieta, eu já expliquei, e é só essa quantidade de frango, eu vou usar metade dessa caixinha pra mim. Você que tá fazendo pra uma penca de gente, ou mais frango, você pode colocar a caixinha inteira, que não tem problema. Mas eu vou colocar só a metade. Então tá aqui, vou colocar um pouco aqui. Aí eu já coloquei o creme de leite, agora a gente vai para o molho de tomate. O molho de tomate eu também vou colocar metade dele. Mas você pode colocar o inteiro, porque aí vai de gosto de se você quer mais molhudo ou menos molhudo.
E eu vou colocar só metade desse aqui. É molho de tomate. Se vocês quiserem usar essa marca ou outra, é a gosto. Mas eu vou colocar metade disso aqui. Depois que você colocou isso, eu dou uma misturada aqui. Que agora a gente vai colocar a mostarda. Só misturada um pouquinho, que eu vou colocar a mostarda agora. E eu vou ter que misturar tudo isso aqui de novo. Então, a mostarda, eu não acho que é a gosto. Eu acho que ela é meio que essencial, assim, pro estrogonofe. Porque vai depender também da quantidade que você quer, aí é contigo também. Eu coloco umas duas coisadas dessa aqui, ó. Eu uso essa mostarda amarela. Eu acho que ela é forte e ela é gostosa. Então, eu só faço isso aqui, 1, 2. Eu faço isso aqui pra mim. E aí eu venho e misturo tudo. A mostarda tem que ter, né? Assim, se você quiser fazer um estrogonofe sem mostarda, você faz. Tudo é a gosto aqui, né? Se você não quiser colocar molho de tomate, você não coloca molho de tomate, coloca ketchup. Tem gente que coloca ketchup ao invés de molho de tomate. Aí vai com você. O creme de leite é essencial do estrogonofe, né? Tem que ter. Mostarda pra mim também tem que ter. E o que você pode escolher é molho de tomate ou ketchup. Porque pra dar o gosto, né? Meio que tipo, do tomate em si. Só que eu aconselho colocar molho de tomate porque ele vai render mais, tá vendo? Ele vai acabar rendendo mais, vai ser mais molhudo pra tudo. Vai jogar em cima do arroz depois e vai ficar gostoso de comer. Com batata palha, etc, etc. Eu não como com batata palha porque, como eu falei, dieta. Mas você pode acrescentar batata palha, mas isso é no prato, tá? Não vai colocar dentro da panela não, porque senão vai murchar todo o batata palha e não vai ficar boa. Então, é basicamente isso. Eu só deixo esquentar o estrogonofe, meio que tá pronto. Só que eu só deixo esquentar ele mais um pouco. Só pra, sei lá, na minha cabeça, pra dar uma ativada nos ingredientes. Mas aí você deixa ele parado aqui, ele vai dar a ativada que eu falei e tá pronto. E o arroz você vai ter que esperar. O arroz ele demora um pouco mais. Então, assim, se você quiser fazer o arroz primeiro pra depois começar a cortar o frango, eu recomendo também, porque o frango vai ficar pronto rápido. Então, se você quiser comer tudo quentinho, sem ter que esquentar no micro-ondas, faz o arroz primeiro. Depois que fizer arroz, você vai e faz o frango. E aí eu vou mostrar depois do arroz pra vocês como tiver pronto. Aqui, ó, eu já vou desligar. O frango eu já vou desligar, porque eu não quero que ele reduza esse molho. Se você quiser que ele reduza mais esse molho, aí você continua deixando o fogo ligado. Mas eu quero esse molho pra mim. Então, vou deixar assim mesmo e desligar. Então, o estrogonofe em si tá pronto. Só esperar o arroz. E quando o arroz ficar pronto, eu mostro pra vocês como ficou, pra vocês verem se essa quantidade ficou boa pra vocês comerem no almoço ou não. Ó, e pra quem tem dúvida quanto que era 300 gramas de frango é o que eu fiz. E esse aqui é 600 gramas de frango. Então, já dá uma quantidade maior, então o molho também vai render mais, né? A mesma quantidade de molho. Só que visualmente falando, você vai achar que tem mais, né? Então, 600 gramas de carne é isso. Pra quem tá com dúvida se vai fazer 1 quilo ou meio quilo, isso aqui é 600 gramas, né? Então, só pra vocês tirarem essa dúvida de quantidade de frango que vocês vão fazer. Ó, pra curiosidade de vocês, isso aqui é 80 gramas de arroz. Ó, isso aqui é 80 gramas de arroz. Ainda não tá pronto, assim, direito, mas já tá secando a água. Mas é isso, assim, no final vai ficar assim mesmo. Ó, isso aqui é 80 grãos de arroz. Então, pra uma refeição pra uma pessoa, dá. Acho que até pra duas, vai depender muito de quanto arroz você come. E ó, tá vendo que o grão dele tá mais inchado? Por isso que eu passo com mais água, pra ele ficar desse jeito, mais inchado. Tá vendo? Ele tá mais inchadinho. Agora, se você gosta do arroz dele menos inchado, você vai colocar menos água. E assim vai. Ó, pra quem tem dúvida, isso aqui é 100 gramas de arroz. Isso aqui é 100 gramas de arroz. Então, agora vocês já sabem quanto que é 100 gramas e quanto é 80. Assim, depende muito de quanto de arroz você come, tá vendo aqui, ó? Vai dar mais de uma colher dessa aqui, ó. Vai depender muito de quanto arroz você come. Se você come muito, se você come pouco. Mas é isso. O arroz tá pronto e o estrogonofe também.
Agora eu tenho uma dica que eu não falei antes, porque eu esqueci e aí eu lembrei agora pra falar pra vocês no final. Mas o arroz. O arroz, se você quer que ele fique pronto mais rápido, você pode esquentar numa outra panela a água para ferver bem e depois que o alho com azeite e cebola já tiver dourado junto com o arroz, aí você joga essa água quente que você esquentou na outra panela nessa panela que você vai fazer o arroz. Ou esquenta numa chaleira também. Porque sempre que você começa o processo já com a água esquentada, né? Aí ele tende a ser mais rápido, que nem o grão de bico que eu já fiz aqui no canal pra vocês. É a receita de grão de bico aqui. Você faz com a água quente, tipo assim, eu começo ela com a água fria e depois vai esquentar a água, só que se você precisa colocar mais água, você precisa colocar água quente já, senão vai demorar muito mais. Então no arroz funciona do mesmo jeito. Mas essa é a dica que eu tenho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês façam em casa esse estrogonofe. E assim, se você nunca fez, você vai tentar fazer agora. Não quer dizer que você vai acertar de primeira. E tudo bem com isso, eu também pra acertar e pegar o meu gosto, o jeito que eu gosto de fazer. Demorou também, foram várias vezes que eu fiz. Até achar falar assim, nossa, isso aqui fica bom desse jeito aqui. Então, é testar. Assim, cozinha, comida, é testando que você vai aprender. Tem muita coisa que eu ainda também não sei fazer e tem coisa que eu falo, pô, deve ser legal fazer, eu vou lá e tento e faço. Não quer dizer que vai ficar bom, mas o estrogonofe fica bom sim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tentem fazer essa receita em casa e se vocês tentaram fazer, comenta aqui embaixo para eu saber se vocês gostaram dessa receita ou se vocês têm alguma dica também de como fazer estrogonofe de algum outro jeito ou uma sugestão de próxima comida para fazer também aqui. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!